Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro. Hoje eu quero dividir as minhas impressões sobre A Hora da Zona Morta, de Stephen King. Bom, para quem acompanha meu canal já sabe que eu sou um grande fã do Stephen King. Para mim, ele é o cara da literatura norte-americana. Eu já tentei ler outros romancistas, autores norte-americanos, mas aquele que faz na minha cabeça mesmo é o Stephen King. Bom, como disse o Neil Gaiman neste livro aqui, se você quiser saber como foi os Estados Unidos em diferentes épocas, basta você ler um livro do Stephen King. Não importa o gênero, não importa a qualidade dessa obra. O Stephen King, ele é um autor que tem uma coisa que eu admiro muito. Ele consegue sintetizar muito bem todos os aspectos históricos, sociais da sociedade norte-americana. Então, se você quiser saber como era viver nos Estados Unidos nos anos 60, nos anos 50, nos anos 70, leia um livro do Stephen King. É curioso esse aspecto da obra do Stephen King, porque, apesar de acontecer coisas estranhas, sobrenaturais, em grande parte dos romances e nos textos do Stephen King, nós podemos dizer que ele tem uma preocupação de criar um cenário realista, ou seja, é mais próximo do real. Você lê algum romance do Stephen King, você sempre vai encontrar a descrição de cidades que realmente existem, até mesmo pessoas que existem na realidade. É muito interessante esse aspecto peculiar na obra do Stephen King. Bom, como eu já disse, eu gosto muito do Stephen King. Eu já fiz vários comentários comentando as minhas impressões sobre outros livros dele. Eu não sou ele, como qualquer outro escritor, Stephen King tem altos e baixos. Eu não sou muito fã de Sobre a Redoma. E eu confesso a vocês que eu tenho meus problemas com relação à série Torre Negra. Eu empaquei no último volume. Eu vou ver se ainda esse ano eu consigo terminar para fazer um vídeo dizendo as minhas impressões sobre essa série, mas eu já posso adiantar a vocês que para mim é a obra mais ambiciosa e até mesmo pretensiosa do Stephen King. Digamos que é a sua versão de Senhor dos Anéis. Então, eu acho que tem momentos muito bons e tem outros que deixam um pouco a desejar. Mas, enfim, eu pretendo fazer um vídeo, não sei quando, sobre a série Torre Negra, dizendo as minhas impressões sobre ela. Mas vamos A Hora da Zona Morta. Há muito tempo eu queria ler este livro e eu estava sempre protelando, estava sempre adiando, enfim. E esse livro, assim, ele infelizmente ele está esgotado nas livrarias, mas ele estava a um preço muito alto. E aí eu fiz uma pesquisa na estante virtual, achei este exemplar aqui, que está em estado de conservação razoável. O miolo tá bom, mas o que mais me importava é o tamanho da letra. Vocês podem ver, a letra é grande. Então, eu preferi, tem uma edição pocket de A Hora da Zona Morta. Eu não sei se ela está disponível ainda nas livrarias, mas eu preferi comprar essa edição aqui de A Hora da Zona Morta. E eu posso adiantar para vocês que eu achei o livro incrível. Para mim é um dos melhores romances do Stephen King. Bom, mais uma vez, o que eu disse com relação aos outros livros do Stephen King também vale para A Hora da Zona Morta. A Hora da Zona Morta é uma espécie de caleidoscópio dos anos 70. Então, tudo que aconteceu nessa época nos Estados Unidos você vai encontrar em A Hora da Zona Morta. O King ele descreve um cenário
onde nós temos as religiões apocalípticas, a guerra do Vietnã e as suas consequências, principalmente entre as pessoas mais jovens, o cenário, até mesmo com relação à política. O Stephen King ele consegue retratar muito bem as disputas políticas nessa época. A Hora da Zona Morta é ambientado nos anos 70. Enfim, até mesmo todo aquele clima de paranoia, de loucura, aquela efervescência cultural que estava existindo nos anos 70, o Stephen King consegue sintetizar muito bem nesse romance. Bom, a trama de A Zona Morta. O personagem principal se chama John Smith. E é interessante porque o Stephen King é um autor que a gente pode ver que ele dá muita ênfase ao sobrenatural. Muitas obras dele são sobre criaturas extraterrestres, criaturas monstruosas, vampiros, lobisomens, quer dizer, todo o imaginário relacionado com o sobrenatural, o Stephen King trabalha. Mas, em A Hora da Zona Morta, o Stephen King ele vai criar uma atmosfera que eu acho que é sobrenatural a partir de temores e horrores que existem na mente humana. Sim, A Hora da Zona Morta, assim como Carrie Estranha, vai ser um livro que vai tratar sobre a paranormalidade. O John Smith, que é o protagonista do romance, isso não é spoiler, tá, gente? Isso aqui está na capa do livro. Ele é um professor secundário, um outro traço que o aproxima do Stephen King. Para quem não sabe, o Stephen King é formado em literatura inglesa. Ele deu aula no high school, quando ele era mais jovem, antes de se tornar um escritor. Então, o John Smith, assim como Stephen King, ele é um professor secundário, que ele vai sofrer um acidente de carro. Isso vai quase acabar com a vida dele. Ele vai ficar em coma vegetativo durante 5 anos e de repente ele vai acordar. A partir daí, ele vai começar a ter visões sobre eventos que aconteceram no passado e no futuro, sendo que em uma dessas visões ele prevê que uma coisa terrível vai acontecer e que vai causar uma drástica mudança não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Não posso entrar em muitos detalhes sobre a trama de A Hora da Zona Morta. Existem muitas reviravoltas, surpresas, lances surpreendentes que eu acho melhor o leitor descobrir por si mesmo. O que chama atenção também em A Hora da Zona Morta é a descrição de personagens. O John Smith, ele é uma das grandes criações do Stephen King. Eu acho que é muito fácil o leitor se identificar com ele. Você vai sentir pena dele, em alguns momentos ele vai entrar em conflito. E, além dele, eu gostei também muito da descrição da Sarah. A Sarah é o grande amor da vida do John. Devido a essa situação, os dois vão se separar e vai existir e ela vai entrar num grande conflito. Enfim, eu gostei muito de como Stephen King retrata os personagens desse romance. Além da Sarah e do John, o pai do John, Herbert, a mãe do John também, uma criatura meio malucada, que remete a outros personagens do Stephen King. Eu acho que Stephen King ele é muito bom em criar personagens que não são estereotipados, ou seja, eles não são nem muito bonzinhos e nem muito maldosos. Eles estão numa zona intermediária de fronteira ali entre o bem e o mal, como é o caso do John Smith.
É muito interessante também a maneira como o Stephen King vai descrever as cenas em que o John Smith ele manifesta esse dom que ao mesmo tempo se torna uma maldição para ele. Porque aos olhos de quem vê, o Smith se torna uma criatura monstruosa. Isso é demonstrado através da mudança da tonalidade dos olhos dele, dos gestos, da maneira como a voz dele muda, ele praticamente ele assume uma personalidade diferente da dele. Nesse aspecto, isso me lembrou muito O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Então, a gente vê que o Stephen King, pelo menos na minha leitura, eu vejo, ele dá continuidade à tradição do gótico norte-americano. Não aquele gótico que a gente conhece, né, com todos aqueles monstros sobrenaturais, mas o gótico de Stephen King ele está muito mais relacionado com o cenário. Esse cenário que é criado quando o John Smith tem as suas visões, e também essa atmosfera sobrenatural que ele cria a partir das imagens que ele vê, na qual a gente nunca sabe até que ponto o que ele está vendo é real e até que ponto aquilo pode ser produto da imaginação dele. Isso é um traço diferencial do Stephen King com relação à exploração da temática gótica. Tá? Essa aqui é a minha leitura. Mas eu gostei muito de Hora da Zona Morta. Eu posso dizer que ele é um thriller, ou seja, ele é um suspense dramático, e do meio para o final é criada uma espécie de corrida contra o tempo. O John Smith ele vai tentar evitar que algo terrível aconteça, e o ritmo do romance, que é um pouco lento em alguns momentos, ele acaba, né, assim, se tornando mais angustiante, porque o leitor ele quer saber o que vai acontecer. E o final de Hora da Zona Morta, principalmente, é um final assim, tipo, nossa, eu não acredito. E vai deixar muitos leitores com o queixo caído. Hora da Zona Morta, para mim, se insere entre as 10 melhores obras do Stephen King. Tá certo, gente? Então, esse foi meu comentário sobre A Hora da Zona Morta, de Stephen King. Eu recomendo fortemente esse romance para quem é fã do escritor, para quem gosta de Stephen King. Vale muito a pena ler. Então, gente, se você gostou, se você leu A Hora da Zona Morta, outros livros de Stephen King, entre em contato comigo através do meu e-mail e compartilhe as suas impressões, tá certo? Então, se você quiser também sugerir uma outra obra do Stephen King para que eu leia e também faça comentários sobre ela, fique à vontade. Tá certo, gente? Então, mais uma vez, eu agradeço ao pessoal que tem mandado mensagens para mim, elogiado os meus vídeos. Obrigado, tá? Então, até mais com outros comentários.